Para tudo que você tá fazendo que merece sua total atenção. Isso aqui é urgente, é breaking news. Conversei com um monte de gente do Supremo, do próprio governo e também bastidores ali do Congresso para tentar entender o que a gente pode esperar de clima, né? Porque agora, de fato, começou o ano, como o Thomas brincou aqui, feliz ano novo no comecinho do programa. Primeiro falando dos ministros do Supremo. Essa crise que eles acharam que eles iam conseguir tirar um pouco de foco com a saída do Toffoli, da relatoria do caso Master, eu não concordo, mas eles estavam achando que ia dar, Sim, né? Não ia. Agora, se alguém tinha essa expectativa, a realidade já se impôs que isso não vai rolar. A crise do Master não é mais uma crise do Master, é uma crise do Toffoli. Hoje é uma crise do Supremo. Supremo, completo. E ninguém fala da fraude bancária. Então, assim, nesse ponto, a defesa do Mocaro, mesmo que ele não tenha atuado para isso, ela é ponto para... Não, as pessoas não falam dos crimes cometidos pelo Mocaro. A gente não fala disso. E 53 bilhões. Hoje chegou a 53 bilhões. Então, eu ouvi isso de ministros do Supremo, incomodados com isso. Nós não estamos... A sociedade não está debatendo as fraudes bancárias do Master. Basta debater mais o Supremo. Não, só o Supremo. Por isso que eu digo, eles se sentem arrastados para uma crise cometida, como disse o ministro Fachin, na abertura dos trabalhos do ano judiciário. Cada ministro faz as suas escolhas, é responsável pelas suas escolhas. É verdade, mas a escolha de uns, às vezes, afeta outros. Nesse caso, afetou a corte inteira. Ele nunca se pronunciou oficialmente sobre isso, mas eu apurei que ele conversou com integrantes da corte, que a disposição dele é levar pelo menos até 2027, não é nem encerrar em 2027, é levar pelo menos em 2000 até 2027. 2027, o Fachin sai da presidência do STF e ele assume a presidência. Então, essa data é importante por isso. Primeiro é a questão, né, de ser feito, inclusive, em meio ao inquérito das fake news, que está aberto desde tempos imemoriais e que merece ter uma conclusão, um desfecho. Você não pode deixar um inquérito aberto a tempo indeterminado para ficar enfiando coisa. Porque, na prática, esse inquérito lá atrás nasceu como grande inquérito da defesa do Supremo Tribunal Federal em meio a um caldo político em que a Presidência da República e o Congresso Nacional estavam atacando o Supremo Tribunal Federal. E aí o que aconteceu acabou ficando e entrando tudo que é visto como um ataque a qualquer ministro ou à instituição, acaba entrando lá no meio como um grande inquéritão. Mas não pode isso. E a gente já falou aqui várias vezes, já não pode ter isso. Precisa de um desfecho, precisa ter uma conclusão, né? Você não pode ter um inquérito que acaba se estendendo. Justificativa jurídica. Tem justificativa jurídica, sempre vai ter. A questão não pode ter um inquérito que fique demorando tanto tempo assim, que você fique jogando coisa lá dentro. Segundo, como o próprio professor Gustavo Sampaio conversou com a gente, né, um dos grandes problemas dessa história inteira é exatamente que essas questões relacionadas ao Supremo não tem ninguém acima. Né? Então, do jeito que foi colocada, estruturada a Constituição, você não tem alguém acima no sentido de poder julgar as posições que estão tomadas pelo próprio Supremo. Quem fiscaliza o Supremo? Ou quem deveria fiscalizar? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Alguém precisa fiscalizar o fiscalizador. Acho que isso está muito claro. O CNJ, o próprio Supremo disse que não teria competência. O Senado, ele deveria, teria constitucionalmente competência de fazê-lo, mas em função de haver este conflito de interesses, já que os senadores são julgados pelos ministros do Supremo, eles não têm cumprido o seu papel de forma que se esperava na Constituição. Então, eu suponho que apenas um controle externo, por mais que possa ser difícil de se aplicar este controle externo aos ministros supremos, poderá eventualmente trazer para os eixos uma corte constitucional que acabou se perdendo ou deixando que alguns temas totalmente estranhos à legalidade, à imparcialidade, tomassem conta de seus integrantes. Professora Lígia, na verdade essa pergunta é de R$129 milhões, né, professora? Só para... Quando nós temos, assim, um presidente da casa junta o deputado Gumota, o senador Davi Alcolumbre, os dois já afirmaram que não vão instalar CPI. Como assim não vão instalar CPMI ou CPI? Isso é fala deles, isso já está publicado. Quando você vê um movimento onde tem vários parlamentares sendo citados, né, denúncias e vídeos circulando para cá e para lá, dinheiro que foi daqui, levou para o senador tal, levou para o deputado tal, e aí foi lá para o resort do ministro Toffoli. É muito escândalo, né? Todo mundo fala, a república cai. E na minha visão, a gente tem que passar esse país a limpo mesmo, porque normalizaram bandidagem, pode tudo. Então, no mínimo, a verdade tem que vir à tona. No mínimo, tem que ser investigado. E as pessoas falam, pra quê? Mais uma CPMI acabando em pizza. Gente,
não tenho que acabar em pizza. O fato de expor, o fato de questionar e o fato de cada cidadão brasileiro ver como é enganado, ver como instituições que deveriam cumprir o seu papel muitas vezes não cumprem, como o objetivo é completamente desvirtuado, como tem muitas pessoas que só trabalham em seu benefício próprio, a CPMI, na minha visão, já cumpriu o seu papel. Então a gente precisa sim buscar a verdade, colocar a luz nessas coisas tão obscuras e, na minha visão, o presidente Davi Alcolumbre, que é presidente do Congresso Nacional, tem obrigação, dever moral de colocar isso em pauta. A partir do momento que já existem assinaturas necessárias, CPMI protocolada, não existe meia razão para não protocolar, a não ser a fazer acontecer, a não ser blindar bandidos. Olha só, ligada a Toffoli, a rede Itanhaém está erguendo um novo resort de luxo e a gente traz imagens para você conhecer esse novo empreendimento lá da rede Itanhaém. O empreendimento está sendo erguido em São Pedro do Paraná, também no Paraná, o outro é lá também, próxima cidade de Porto Rico, conhecida como a Miami do Paraná. Vamos descer aqui para ver algumas dessas imagens, ó. Isso aí, imagem desse novo empreendimento. E aí, a Gabriela Furquim traz o seguinte: enredada para o centro da polêmica envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, e o Banco Master, a rede Itanhaém passa muito bem. A construção da segunda unidade do resort de luxo, inclusive, segue a todo vapor. De acordo com a documentação apresentada à Justiça do Paraná, todas as cotas das casas e apartamentos do complexo batizado de Itanhaém Porto Rico Residência e Resort foram vendidas, arrecadando um montante de 220,2 milhões de reais. Mas eu vou agora, não vou olhar para os mensageiros, mas eu vou para a mensagem. Posso ficar pensando aqui, Olávio e Silvio, sobre, por exemplo, quem mandou, porque teve ordem, que esses auditores agissem dessa forma. Será que foi o núcleo duro do PT que encontrou a possibilidade de fragilizar Alexandre de Moraes, que não gosta muito dessa turma não, né? É importante ressaltar, não tem nenhum apreço. Será que é a hora de tentar então olhar para esse núcleo duro do PT que já agiu assim em outras oportunidades, em casos parecidos? O que está acontecendo agora com Moraes e na cúpula? Alguém gravou a reunião dos ministros, provavelmente Toffoli com uma câmera corporal. Desconfiam de Toffoli, agora Moraes desconfia de quem? Porque ele não pode achar que esse auditor foi lá e quis quebrar o sigilo, vasculhar, né, o histórico na Receita Federal de familiares, de próximos, para entregar informações sobre os 129 milhões para Malu Gaspar. Não foi alguém que acordou e falou assim, sou auditor e vou lá vasculhar. Desculpa. A gente pode pensar e ir muito mais além nessa confusão que se vê na cúpula do poder. Ou seja, vários lados de uma mesma notícia, partindo do devido processo legal e chegando a quem mandou. Porque eles já foram direto no mensageiro. Mas certamente cumpriu ordens, Olavo. Não bastasse o escândalo de corrupção do Banco Master envolvendo ministros do STF, grandes figuras do governo brasileiro, agora tem o escândalo da putaria Master. Não é brincadeira. Isso aqui é puro suco de Brasil. Vamos lá. Um detalhe que chamou atenção quando o Dias Toffoli foi retirado da relatoria do caso é essa matéria que foi pouco noticiada. Ele tomou duas decisões, né? A última decisão de Toffoli antes de deixar o caso Master. Antes de sair do caso Master, o que ele fez? No despacho sigiloso obtido por Coluna, Toffoli removeu 2 documentos do processo principal do Master no Supremo e ordenou que fossem autuados como novos processos autônomos. Por prevenção, ou seja, por ser juiz do tema àquela altura, o próprio Toffoli se apontou como relator desses 2 novos casos. De novo, Toffoli ele não entregou 100% a relatoria não, ele retirou 2 coisas ali e criou 2 novos inquéritos, onde ele é o detentor, é o relator. E aí sai essa matéria aqui, que, cara, isso aqui para mim é surreal. Vamos lá. Como eram as festas de Vorcaro com autoridades, eventos viraram alvo de pedido de investigação. Lembrando, né? Toffoli separou 2 documentos antes de entregar a relatoria. Por quê? Acharam no celular do Vorcaro, escuta isso aqui,
acharam no celular do Vorcaro vídeos envolvendo até um pica das galáxias do judiciário. Quem seria esse tal superpoder do judiciário brasileiro que tá num vídeo de putaria no celular do Daniel? Cara, nós chegamos no fundo do poço mesmo. Nós chegamos no fundo do poço. É uma coisa difícil de falar no Brasil, mas é. Olha isso aqui. Festas do Master. Quem seria o pica das galáxias do judiciário? Era inevitável que houvesse sexo entre os ingredientes do escândalo Master. Pô, não sei se era inevitável ou não, mas haveria um suposto vídeo estrelado por um personagem poderoso. Quem foi o personagem poderoso que mais radicalizou na defesa e blindagem do caso Master? Quem foi essa pessoa? Que nome vem à sua cabeça? Não estou fazendo acusações. Estamos apenas pensando juntos aqui, eu e você. Vamos lá. Esses eventos, denominados Cine Trancoso, teriam contado com a presença de altas autoridades dos 3 poderes da República, tá? STF, Legislativo e Executivo, incluindo integrantes do Poder Executivo do governo anterior, membros do mercado financeiro, da política e do meio jurídico. Antes da adquirida, ela comprou, ó, Vorcaro, ó, aqui a dona da casa lá, ó, a dona da casa, tá aqui a matéria, vamos pegar o print, melhor vamos trabalhar com prints aqui, ó. A dona da casa que o Vorcaro alugou, ela tá revoltada, ela tá revoltada porque aqui, ó, Celso, ele levou 20 putas para a casa que ele aluga com a esposa e filhos. Para piorar, a casa ainda é vizinha de cerca da futura casa de praia do pai. E as mulheres eram de outros países, parece. Ele levava mulheres da vida, né? Mulheres do job de outros países, como Ucrânia, estava escrito aqui em algum lugar, porque delas não poderiam entender o que eles falavam nas reuniões. Esse é o retrato da alta cúpula da elite brasileira, do nosso judiciário. Aqui, tá aqui, vamos voltar para cá, para essa matéria aqui. O vídeo era estrelado por um pica das galáxias. Esse aqui é o cara que viu, ó. O cara que viu o vídeo do Poder Judiciário. Foi assim, pica das galáxias, que um dos principais executivos da REAG classificou o personagem quando o tema terminou sendo abordado na mesa de trabalho da operadora agora em liquidação do Brasil, do Banco Central. O vídeo estava arquivado no celular do Vorcaro, à época banqueiro e ainda controlador do Master. Hoje o Vorcaro é ex-banqueiro, o Master não é mais banco e REAG está em liquidação e o celular está retido pelo Ministério Público Federal. Noticia-se que as festas em Trancoso, em Nova York e em Lisboa, um after para aliviar os cérebros que haviam fumegado Gilmar Palusa. Peraí. Então essas festas com prostitutas aconteceram também no Gilmar Palusa, aconteceram também lá em Nova York, que estavam quem? Vamos lembrar? Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, obviamente no Gilmar Palusa, Dias Toffoli. Estas pessoas estavam no evento onde aqui no celular do Vorcaro foi confirmado que houveram festas de putaria depois. No dia seguinte ao after do banqueiro, os participantes do Gilmar Palusa que circulavam na Avenida da Liberdade, onde estão localizados as grifes de luxo de Lisboa, só falavam do evento do Master, segundo 3 pessoas que acompanharam o seminário. Muitos dos participantes viajaram acompanhados por esposas e namoradas, e a circulação de algumas das mulheres convidadas por Vorcaro em lugares públicos despertou a desconfiança e gerou falatório. As mulheres ficaram com ciúme, né? Porque o banqueiro lá, amigo do marido delas, estava levando garotas do job. Tá aí, fala que ele era o sugar daddy, né? Sustentava essas mulheres. Divulgação do moral. Tá. Aí vem a defesa. Quem é esse pica das galáxias? Quem seria esse pica das galáxias do judiciário que... do judiciário, meu Deus, eu não consigo fazer. Quem seria o pica da galáxia do judiciário que foi nessas festinhas e fez de tudo? Opa, não era para estar aparecendo isso aqui não, foi um erro meu. E fez de tudo para defender e blindar o Vorcaro e todo o caso Master, e quando saiu da relatoria, saiu levando 2 novos casos de investigação. Arrancou 2 fatias ali do relatório. Quem é, meu Deus do céu? assim, ai, eu tô achando que a
O STF tá ficando tão descredibilizado, cara, que eles não vão poder prender mais ninguém agora, até resolver essa questão aí dentro. Ministros do STF estão com medo do Moraes. Saíram à imprensa, ao Metrópolis, ao Globo. Ministros foram reservadamente dizer, mas eu vou te contar quem provavelmente são esses ministros que estão com medo. Ou pelo menos quem são os que não estão com medo. Mas eles foram à imprensa dizer que estão com medo do Moraes. Com medo do Moraes ter feito um dossiê contra todos os ministros, do Moraes está investigando e grampeando os seus colegas. A coisa é bastante séria. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, se inscreva, clique no like, deixa o seu joinha e também considere se tornar membro, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos, basta clicar na aba Seja Membro. Muito bem. Os ministros, eles foram à imprensa, né, disseram ao Igor Gadelha, do Metrópolis, que o inquérito do Moraes contra a Receita Federal é ilegal, que só poderia ter sido aberto pelo presidente Fachin, que deveria estar na primeira instância. Aquilo que nós todos, que temos 2 neurônios e não somos malandros, estamos dizendo. Porque quem está dizendo o contrário, ou é capacho do Moraes, ou é cúmplice, ou é burro. São essas únicas 3 opções. Muito bem. E esses ministros disseram que isso seria ilegal e também que estão com medo de estarem sendo grampeados pelo Moraes. No Lauro Jardim, os ministros chegaram a dizer que estão apavorados com a possibilidade de que Moraes tenha feito um dossiê sobre todos eles. Bom, nós chegamos nesse momento do absurdo em que os ministros do STF dizem abertamente na imprensa que estão com medo de serem monitorados e grampeados pelo Moraes. Se isso não é um ditador, o que é? Agora, ministros, só agora vocês perceberam, só agora que vocês entenderam onde que essa permissividade em relação ao Moraes chegaria? E eu vou te dizer uma coisa, não tenho a menor dúvida de que o Moraes não está agindo sozinho. Não está agindo sozinho. E vou dizer mais, não creio que seja só ele e o Toffoli. Não são apenas também os 2 que estão agindo. Há mais gente por trás disso. Há uma turminha ali dentro do STF que é formada por Moraes, Toffoli, Gilmar, né? E que tem ali Dino, tem ali Zanin, a Carmen Lúcia é um membro honorário, você entendeu? Então, os ministros que estão com medo provavelmente não são os ministros dessa ala. Ou será que o Moraes está criando fogo amigo para sua própria turminha? Porque se ele está criando fogo amigo para sua própria turminha, é porque ele está se sentindo ameaçado por alguém de dentro desse núcleo desses nomes que eu acabei de mencionar. E se ele está se sentindo ameaçado por esse núcleo, é porque talvez algumas dessas revelações, ou desses dados, ou desses dossiês e relatórios contra o Moraes podem ter partido de dentro desses núcleos, desses nomes que eu mencionei. Então, será que a gente tem uma ala com medo da outra? Essa ala de nomes que eu mencionei com medo da outra, dos outros nomes, aliás, a ala dos outros nomes com medo dessa dos nomes que eu citei, ou a gente será que tem um fogo amigo, fogo no parquinho dentro dessa ala de ministros que eu mencionei, Gilmar, Toffoli, Moraes, Dino, Zanin, etc. Fogo amigo ali dentro, está implodindo a turminha, ou a ala que não pertence a esses nomes é que está com medo desses? Porque se a ala que não pertence a esses nomes está com medo desses, está com medo de quê? O que tem? Faça um dossiê sobre mim. Se vocês fizerem um dossiê sobre mim, eu não tenho medo nenhum, não tenho nada a esconder. O que esses ministros dessa outra ala têm a esconder? Por que eles estão com medo? É óbvio que é errado um dossiê, é um absurdo. Mas o que eles têm tanto a esconder? Né? Bom, eu, nesse caso, torço pela briga. Até porque essa ala, que é dissidente, entre aspas, dessa turminha, podia já há muito tempo ter se insurgido. Deixou o monstro crescer. Agora vai pagar o preço. Olha só, esses ministros chegaram a dizer: o clima está péssimo, de muita desconfiança. Jura? Agora? Depois de 7 anos de inquérito das fake news que vocês descobriram isso? Outro disse: o Supremo está desarrumado. Ninguém mais confia em ninguém. Será que o Alexandre quer montar dossiês contra todo mundo? Bom, meus caros,
Repito, torço para a briga. Precisa ter um expurgo, uma limpa dentro do STF. Está desarrumado? Não. Está absolutamente descredibilizado, destruído, implodido e deveriam, todos eles, os ministros, estarem envergonhados de terem criado tudo isso. Se você gostou dessa análise, desse vídeo, tem um convite para você. 5 de março, às 8h30 da noite, eu vou fazer uma live. Quem pode barrar o STF? Bem em cima do nosso tema do vídeo de agora. Clica aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar um link, é gratuito. Clica lá, se inscreva e esteja comigo. 5 de março, 8h30 da noite, eu quero você lá. Um abraço. Logo de manhã cedo aqui a Veja anunciava: Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de violarem dados sigilosos de ministro do Supremo. As buscas ocorrem em 3 estados diferentes. Viva a democracia brasileira, né? A Renata até brinca, né? Foi só uma olhadinha informal. É o caso lá do COAF, do Roberto Leonel. Mas vamos lá, né? A operação aconteceu, né? Tiveram várias informações ao longo do dia. E no bem que direto ao ponto, já colocando assim o dedo em alguns pontos que levantam questionamentos, a turma da CNN, pela nota, né, o Caio Junqueira, para falar o seguinte: o auditor da Receita, que foi alvo, atua no interior de São Paulo. Um dos 4 alvos, que era o nome dele? O nome dele na matéria, ao longo da matéria. Mas o que é que o Caio Junqueira diz? Que esse caso ainda vem sendo tratado na categoria, né, entre os auditores, com certa cautela, pois não se sabe as condições do acesso aos dados sigilosos e, principalmente, o servidor da Receita, que teria vazado os dados, né, de autoridades. Há basicamente 2 leituras no órgão. Uma, essa aqui com certeza é a leitura dos bolsonaristas, ou seja, não vale, não é uma leitura de democratas. Uma leitura é que há uma desproporção entre a apuração do órgão, feita de modo preliminar, e a decisão de Dom Pedro III de determinar medidas cautelares, como o afastamento de Monsanto do cargo. Olha o nome do cara, Mansano, ou Manzano. Esse grupo aponta que, aparentemente, o devido processo legal não foi seguido, justamente porque a apuração da Receita sobre o que o fato ocorreu. Para este grupo, o sistema da Receita é facilmente rastreável e dificilmente um servidor participaria de uma irregularidade como essa, né, pondo em risco o seu próprio cargo. Considerado da elite do funcionalismo público, a remuneração no final da carreira é próxima à de um ministro do Supremo. Afirmam ainda que o auditor alvo da operação pode plenamente ter cruzado com os poderosos por conta de outros processos em curso. Há algum indício de vazamento através dele ou apenas se identificou acesso? Acessar é uma coisa, aí tem que ver se o acesso foi legal, ilegal, tem justificativo ou não, e qual é o tipo de punição por um acesso indevido. Agora, vazamento, aí já são outros 500. Teve vazamento? Esse cara vazou? Outro grupo, porém, aqui são os democratas petistas. Afirmam, né, que essa operação expressa a permanência de alas lavajatistas na Receita ligadas à direita e, portanto, com críticas sobre a atuação do Supremo, principalmente ao Dom Pedro III. Seria um grupo de viés antipetista que já teria atuado na operação da Lava Jato ajudando a Força Tarefa de Curitiba. Em um dos grupos da Receita, nesta terça, um servidor endossou a ação do colega alvo da PF, defendendo o vazamento de todos os dados dos ministros da Corte. Deve ser um bolsonarista, né? Defender que esses dados sigilosos sejam vazados. Não, isso aí não. Isso aqui não é papel de democrata. O auditor da Receita disse ter acessado dados de enteada do Gilmar por engano. Esse Manzano, ele já teria dito a interlocutores que houve um acesso acidental ao CPF da enteada do Gilmar, né, filha da advogada Guiomar Feitosa. E aí? Se ficar comprovado que... Vamos, sei lá, gente. Supõe aí que o cara tava botando... Eu não sei como é esse caso, mas vamos botar aqui só no campo da possibilidade. O cara tava pesquisando uma coisa, às vezes bateu um dígito errado. Aí um dígito era fulano, outro dígito era a enteada lá do Gilmar. Aí acontece isso, o cara fala, meu Deus, aí o cara... Vamos supor que isso aqui é verdade. Ele até tinha avisado, eu acessei, foi sem querer, foi por um erro, foi isso, foi aquilo outro. Já tô avisando aqui antes de ter problema. E mesmo assim... Ninguém tá nem aí. Tome-lhe busca e apreensão, tome tornozeleira, esteja preso. E é isso. Receba a democracia no seu colo.
Parece proporcional? Então, isso é o que uma ala da Receita está reclamando. Uma possível desproporcionalidade. Agora, entre um dos alvos da operação de ontem, que é o cara lá da Serpro, já teria aí algumas suspeitas de que ele pode ter vendido as informações que ele obteve, né? Essas informações sigilosas. E tá ali, ó, a investigação interna da Receita aponta que o servidor do Serpro, Luiz Antônio Martins Nunes, teria vendido informações sigilosas de ministros do Supremo e seus familiares. O caso dele é considerado o mais grave dentre os 4 alvos. Aí minha pergunta, as informações são sigilosas. Se você vendeu e recebeu dinheiro, quem paga por esse tipo de informação também é criminoso? Será que foi algum jornalista, algum jornal da imprensa? Será que vai ter busca e apreensão? E parece que tem uma mensagem para os jornalistas. Quem trouxe foi a turma do Metrópolis. A gente vai chegar lá. O Diego Costegui, para minha surpresa, fez uma longa matéria extremamente crítica à operação de ontem. E todo esse processo, não só a operação, esse processo jurídico, bem detalhada. De uma forma assim que todo mundo entende alguns pontos aí em aberto. E ele coloca ali na manchete, né? Análise. Isso aqui é realmente uma análise muito bem feita. A incompetência permanente. A deflagração da operação da PF contra servidores da Receita nesta terça e as notas divulgadas em seguida pelo gabinete de Dom Pedro III, pela Receita e pela PF expõem pela primeira vez e de forma clara a fragilidade das bases processuais sobre as quais a investigação foi construída. Até hoje, os atos do caso estavam protegidos pelo sigilo. A operação mudou isso. Ao comunicar publicamente as medidas, as 3 instâncias envolvidas tornaram visíveis os contornos de um arranjo processual que levanta dúvidas sobre a competência do Supremo para conduzir a investigação, sobre a atração do caso ao inquérito das fake news e sobre a prevenção de Dom Pedro III como relator. Os 4 investigados são servidores públicos. Ele diz, 3 pertencem aos quadros do Ministério da Fazenda e o 4º é vinculado à Serpro. Estava cedido à Receita, ou seja, nenhum tem prerrogativa de foro privilegiado. Então, qual é a lógica? Estarem sendo investigados no Supremo. Em condições normais, a investigação de servidores de carreira por violação de sigilo funcional tramitaria na primeira instância da Justiça Federal, com supervisão do Ministério Público Federal. Não no Supremo, não sob a tutela direta da PGR. Primeiro ponto sendo questionado. Sabia que a investigação foi ordenada por Dom Pedro III. A nota de hoje revelou o mecanismo que permitiu a ele criar e também manter o caso no Supremo. Essas medidas foram autorizadas nos autos da PET 15256, autuada por prevenção ao inquérito das fake news. Foi esse vínculo, a atuação por prevenção, né, o inquérito das fake news, que manteve no Supremo a competência para investigar servidores que, de outro modo, jamais seriam investigados no Supremo. A decisão que autorizou que as medidas cautelares está sob sigilo. Então a gente não sabe, né? Por ora, não é possível conhecer a fundamentação jurídica que sustenta a conexão entre o vazamento de dados fiscais ocorrido agora, em 2025, e o inquérito instaurado em 2019 para apurar ataques digitais a ministros em redes sociais. Qual a relação? Faça a mínima ideia. Tem que perguntar para o Dom Pedro. Qual a relação? Qual a justificativa para conectar o que aconteceu no passado, no final do ano passado, com o que aconteceu em 2019? O nexo entre os 2 fatos não é evidente. A jurisprudência do próprio Supremo estabelece que a competência do tribunal se restringe a investigados com foro privilegiado e só pode ser estendida a coautores sem foro quando houver relação intrínseca entre as condutas. A demonstração dessa relação, se existe, óbvio que vai ter, é um democrata, mas se existe, não é pública. Mas existe, tenho certeza que existe. Só não é pública, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Moldura elástica, né? O caso é antigo e repetitivo para quem o acompanha, mas se torna necessário rememorá-lo. Aí ele relembra, o inquérito das fake news foi criado de ofício,
Em março de 2019, com base no artigo 43 do Regimento Interno, que autoriza a instauração de inquérito quando há infração praticada na sede ou nas dependências do tribunal, o objetivo oficial era apurar a autoria de ataques e ameaças contra membros da Corte veiculados em redes sociais, hipótese cuja adequação ao artigo 43 sempre foi controversa. E tem uma parte interessante, já. O objetivo real era investigar servidores da Receita que, alegadamente, haviam devassado a vida de ministros do Supremo. A primeira medida relevante de Dom Pedro III foi censurar uma reportagem da Cruzoé sobre as relações de Toffoli com Aldebrecht. Aí, veja isso aqui agora. Quase 7 anos depois, produziu uma moldura elástica. Ao longo dos anos, serviu como base para a abertura de frentes investigativas diversas de milícias digitais a financiamento de atos antidemocráticos. Parte central, que me alegra ver isso daqui, porque é a gente fugir da farsa, que eu estava reclamando anteontem. A imprensa brasileira se dedica à farsa. O Escostegui ousou não compactuar com a farsa. Resumo sobre o inquérito, essa moldura elástica e tudo que aconteceu nesses 7 anos. De modo geral, esse inquérito tornou-se, com o tempo, um veículo processual para investigar Bolsonaro e seu grupo político. É isso. É isso que se tornou. Não tem objetivo mais. Já ampliou para todos os meios e lados diferentes. Para quê? Para ir atrás de Bolsonaro. É uma ferramenta constante de tentar destruir o bolsonarismo. É isso. Frise-se que ainda em 2020, os ministros julgaram constitucional esse inquérito, mas não autorizaram a criação de um buraco negro processual. A operação desta terça segue a mesma lógica, um fato novo e de natureza distinta, o vazamento de dados fiscais de ministros. Enfim, é absorvido por um processo antigo, sob a justificativa de que ambos envolvem ataques a integrantes do Supremo. A vinculação produz efeitos concretos, ela fixa a competência no Supremo, garante a relatoria a Dom Pedro III e transfere a atuação ministerial ao PGR, dispensando a participação de procuradores de primeiro grau. Em 2 palavras, concentra poder. O uso do inquérito das fake news como guarda-chuva processual não é um detalhe burocrático, é a decisão que define quem investiga, quem supervisiona e sob quais regras o caso tramita. Nesse caso, eu acho que, assim, não tem regras, né? A regra é ele é a regra. O interesse do relator. Aí o Escostegui coloca o dedo assim na ferida e roda, né? Botou assim, rodar o dedinho na ferida. Aqui pegou pesado, viu? Pegou pesado. Depois é preso e acha ruim. Eu discordo do que ele está falando, já adianto, que eu sou um democrata. Mas só para mostrar para vocês os absurdos que a imprensa está falando. Eu discordo. Só para vocês verem os absurdos, ó. Olha o absurdo que ele disse, ó. A advogada Viviane Bastos de Moraes, esposa do ministro, figura entre as vítimas. O contexto da investigação torna isso esperado. O gatilho das apurações foi justamente a publicação de dados fiscais do escritório contratado por Viviane, como mostrou o bastidor. Dom Pedro é, portanto, o relator de uma investigação que apura a violação de dados da própria esposa. O artigo 252, inciso 4º do Código de Processo Penal prevê o impedimento do juiz quando ele próprio ou seu cônjuge ou parente for interessado no feito. A norma existe para garantir imparcialidade e não comporta ou não deveria comportar exceções. Somente interpretações razoáveis. Foi esse dispositivo que, ao longo da história da Corte, levou ministros a se declararem impedidos em casos que envolviam familiares, ainda que de forma indireta, ou melhor, deveria ter levado. Mas e aí? Qual a justificativa que ele vai ter para não relatar? Eu não sei. Nesse caso, não sei nem o que falar. Mas eu tô do lado da democracia. Eu acho que essa matéria tá errada. Tá na lei. Tá na lei nada. Esquece isso daí. Sou conservador e nós, como conservadores, lutamos pela família. Ele tá certo mesmo. Defenda a sua família, ministro. Pra cima da imprensa. Cadê a Escostegui? Vê se eu vou ficar contra. Eu tô do lado da democracia. A nota de Dom Pedro III não mencionou impedimento. Não informou se a questão foi suscitada nos autos. Não explicou por que a relatoria não foi declinada a outro ministro da Corte. Ao que se sabe, o parecer de Paulo Gonet, favorável às medidas, tá vendo que é tudo democrático? Tampouco abordou a questão, embora a condição de Viviane como vítima fosse de conhecimento dos envolvidos. A operação foi autorizada,
As medidas cautelares foram decretadas e a nota foi publicada sem que nenhuma das instâncias tenha enfrentado, ao menos publicamente, uma das questões mais elementares do caso, né? O relator é a parte interessada. Lógico, porque ele quer saber da verdade, né? Ele é interessado em saber quem são os vazadores, quem são os criminosos. A nota de Dom Pedro III nomeou os 4 investigados. E aqui já é outro ponto que levanta questionamentos. Por quê? A PF e a Receita não fizeram isso. Só quem deu os nomes foi Dom Pedro III. A postura das forças de segurança segue uma prática consolidada após a entrada em vigor da Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade. O artigo 38 da Lei de Abuso de Autoridade tipifica como crime de abuso de autoridade a conduta do responsável pelas investigações antecipar, por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluída as apurações e formalizada a acusação. O dispositivo não proíbe literalmente a divulgação de nomes. O que ele criminaliza é a antecipação de juízo de culpa. Há uma zona cinzenta entre as duas coisas. E é nessa zona que opera o gesto do gabinete. A nota não se limitou a informar os nomes. Apresentou-os em contexto que descreve diversos e múltiplos acessos ilícitos, qualifica os acessos como ilegais e detalha as medidas cautelares impostas a cada investigado. Lida como um todo, a nota antecipa a atribuição de responsabilidade antes de concluídas as apurações e antes de que qualquer denúncia ou indiciamento. A responsabilização penal do relator pela divulgação é improvável, né? Alguém acha que Dom Pedro III será responsabilizado nos termos do artigo 38 da Lei de Abuso de Autoridade? Está morando em Nárnia, né? Se alguém acha que isso vai acontecer. A Lei de Abuso de Autoridade exige, seu primeiro artigo, parágrafo 1º, a demonstração de dolo específico, aspas, finalidade específica de prejudicar o trem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Jamais foi por capricho. Sempre foi pela lei e pela democracia. É um elemento subjetivo de comprovação extremamente difícil. Mas a improbabilidade de sanção penal não apaga a pergunta: por que o gabinete do relator, do Dom Pedro III, divulgou os nomes quando as instituições que conduziram a operação optaram deliberadamente por não fazer isso? Não, isso significa que o vazamento de dados fiscais não deva ser investigado. Deve. A Receita detectou as violações de sigilo fiscal, a auditoria está em curso e os sistemas de rastreamento apontam acessos sem justificativa funcional. Mas a legitimidade de investigação não depende apenas da gravidade dos fatos que ele apura. Depende também do respeito às regras que a disciplinam. Os atos tornados públicos hoje levantam dúvidas sérias sobre se essas regras foram observadas. Aí agora de manhã cedo, a Malu Gaspar, e não é essa a melhor das matérias. Essa daqui a Malu vai falar das perguntas sem resposta. A boa é a outra, que fala do clima no Supremo, mas também é boa, né? As perguntas sem resposta da operação da PF contra vazamento de dados de ministros do Supremo. Violação de sigilo funcional é crime. E é natural que operações sobre esse tipo de ilícito sejam conduzidas em segredo para que se chegue a uma conclusão. Isso não quer dizer, porém, que juízes e investigadores não devam satisfação ao público, pois clareza e transparência estiverem em falta na operação da PF realizada, por ordem de Dom Pedro III. Para começar, não se sabe até agora qual o vazamento que está sendo investigado. Eu não sei. Sim, vazamento de dados. Qual é o vazamento? De qual dado? Qual foi o dado? É o contrato do master? Esse é o vazamento que está sendo investigado? Qual é o vazamento que está sendo investigado? Eu não sei. O Malu Gaspar também não sabe me informar. Porque a nota do Supremo, sobre o caso não informa. O texto, escrito no gabinete de Dom Pedro III, diz apenas que, aspas, a exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas divulgadas sem contexto e sem controle jurisdicional tem sido instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais de difícil dissipação. Ou seja, tem exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas. Tá? Que informações sigilosas são essas? Estão vazando a conta-gotas? Que informações? Aí a Malu Gaspar fala, resta óbvio que ele se refere ao caso do Master e a revelação de situações promíscuas de Dias Toffoli e dele mesmo com o Paquito.
Aí ela cita lá o contrato milionário. Mas, se é esse o caso, com a ação de terça, Dom Pedro III, mais uma vez, comanda uma apuração em que ele é, ao mesmo tempo, a vítima, o investigador e o juiz. Não mudou nada, né? Se valia antes, por que não vai valer agora? Se valia contra o bolsonarismo, por que não vale agora? Falta nexo também na inclusão dessa investigação no inquérito das fake news. É a mesma coisa que o Escostegui já falou. Desta vez, os fatos investigados são recentes, não tem nada a ver com o contexto de 2019, mas o inquérito zumbi continua abrigando apurações sigilosas que não são propriamente encerradas. No caso de 2019, como lembrou o Sindicato dos Auditores da Receita em nota oficial divulgada na terça, isso aqui é relevante, 2 auditores foram investigados lá atrás, investigados por suposto vazamento, acabaram sendo reintegrados ao serviço pelo próprio Dom Pedro III. Neste caso, todo o inquérito está sob sigilo. Pois é, né? Mas os nomes dos servidores que receberam tornozeleira eletrônica por terem acessado os dados de Viviane e de seu filho já foram divulgados. Outra estranheza com a ação desta terça é que a Receita ainda não terminou de fazer o rastreamento que ele determinou. De acordo com a informação oficial, o trabalho termina nos próximos dias. Então, por que a pressa de fazer uma operação em pleno carnaval ao invés de esperar a conclusão dos trabalhos? E se surgirem novos acessos indevidos, praticados por outros servidores? Serão feitas novas operações? Talvez a resposta para essa pressa esteja na outra matéria da Malu Gaspar. Se o caso do Master continuar crescendo ao longo da semana e aparecer mais informações, talvez o resultado dessa operação possa ter alguma valia. A gente vai chegar lá. A nota do Supremo diz ainda que acessos ilegais foram seguidos de posterior vazamento das informações sigilosas. Ao mesmo tempo, porém, informa que foi pedida a quebra de sigilo telemático e bancário dos servidores da Receita. Bem, um acesso indevido a dados sigilosos só vira vazamento assim, acessar de forma ilegal e irregular é uma coisa, vazar é outra. Para o acesso irregular virar um vazamento, isso só ocorre se essas informações forem repassadas a alguém. A Receita pode atestar que os dados dos parentes de Dom Pedro III foram acessados sem justificativa razoável ou de forma ilícita. Beleza. Mas como o Supremo pode dizer que houve vazamento se ainda nem quebrou o sigilo dos investigados? Como é que já tem essa certeza? Com base no quê? A Malu Gaspar não sabe me informar. Mas eu tenho certeza que tem justificativa. Porque o ministro Dom Pedro III é o homem mais democrático desse país. Ele é um grande democrata. Ele é petista. Ele diz que não é não, mas ele é petista. Ele é amigão do Lula. E vocês sabem que todo amigo do Lula é gente boa. Por fim, as determinações de Dom Pedro III foram todas feitas de ofício, sem nem sequer ouvir o Ministério Público ou o PGR. Paulo Gonet só entrou no caso de fato nesta terça, chancelando integralmente as hipóteses de Moraes. Todas as questões sobre operações elencadas neste texto foram enviadas a ele, mas permanecem sem resposta. Aí tiveram aquelas críticas também, junto aí a Malu Gaspar, Escostegui. Moraes usa inquérito absurdo para agir contra vazamento de dados da Receita, critica professor da USP. Com certeza aqui um ataque gratuito que merecia uma busca e apreensão. Eu estou do lado da democracia, acho que a USP tem que ser fechada. Aí o Estadão foi conversar com os especialistas. Se você voltar em vídeos que tem alguma operação polêmica, que a gente já sabe que a imprensa vai criticar, você vê que são sempre os mesmos especialistas. E esses especialistas, eles variam. Eu vou falar uma coisa só sobre o carnaval de Lula. Eu vou abrir o material que eu separei para vocês entenderem como é que funciona a escolha de especialistas na imprensa. É a gosto do freguês. A imprensa escolhe se ela quer falar a verdade ou ela quer falar mentira. Porque todo mundo consegue julgar as coisas. Tem coisas que não precisa de especialista. O que aconteceu ontem não precisa de especialista. Mas o Estadão está chateado com o que aconteceu ontem. Logo, como o Estadão está chateado pelo que aconteceu ontem, o Estadão vai procurar especialistas para falar a verdade. Eu não estou falando piada, eu vou provar para vocês. Com a matéria do próprio Estadão sobre o carnaval. Aí vocês vão ficar de boca aberta. Mas calma. Primeiro, jurista vê em causa própria e abuso de poder em inquérito de Moraes sobre vazamentos.
Criminalistas e juristas ouvidos pelo Estadão apontam que a iniciativa afronta princípios como o devido processo legal, o juiz natural e a vedação à atuação de ofício do julgador. O ato de Dom Pedro III também levanta questionamentos sobre conflito de interesses e risco de produção de provas ilícitas, fatores que, segundo ele, agravam o desgaste da imagem do tribunal perante a sociedade. Essas críticas ganham peso adicional pelo fato da decisão e a investigação tramitarem sob sigilo, o que impede o acesso público aos fundamentos legais utilizados pelo ministro para amparar a instauração do processo. Aí eles chamam primeiro quem? O Walter Maerovitch, que já virou um crítico quanto mais aí do Supremo, trabalha no UOL. Ele é ex-desembargador do TJ de São Paulo. Ele avalia que a iniciativa de Moraes configura atuação em causa própria, o que compromete a legitimidade da apuração. A situação do Supremo vai de mal a pior. Para Maerovitch, ainda que haja indícios de crime a serem investigados, a condução do caso deveria caber a órgãos isentos como o Ministério Público. Aspas. O ministro não pode investigar quando está envolvido direta ou indiretamente. Se há suspeita de crime, a notícia deve ser levada ao Ministério Público ou apresentada pela própria pessoa eventualmente prejudicada. Segundo ele, a atuação de ministros em casos que envolvem interesses pessoais ou familiares abala a legitimidade do Supremo e amplia a percepção de desgaste institucional. Os ministros passam uma péssima imagem para a sociedade quando atuam dessa forma. Veja, em 2 dias, primeiro o escândalo da decisão do Toffoli, que comete heresias jurídicas sempre, e agora o Dom Pedro III. Na avaliação de Maerovitch, o episódio pode caracterizar abuso de poder a utilizar a função jurisdicional para fins alheios ao interesse público. O problema é o uso da função pública em benefício privado, que é incompatível com o papel constitucional do Supremo. Aí depois foram falar com o Tiago Bottino, direito penal da FGV. Ele avalia que o caso não é de competência do Supremo e diz, né, esse crime, esse inquérito deveria ser instaurado se houver indícios da prática de crimes pela PF, e ele vai tramitar na primeira instância. Se a vítima é um ministro do Supremo, sua esposa ou qualquer pessoa, só tem foro por prerrogativa de função quando o autor do crime, né, o réu, exerce uma função pública. Além da discussão sobre a competência do Supremo, o criminalista Marcelo Crespo, que é figurinha carimbada nas notas do Supremo quando é para falar a verdade, coordenador do curso de Direito da SPM São Paulo, ele avalia que a iniciativa de Dom Pedro III toca um dos pontos mais sensíveis do funcionamento da Corte, ao colocar em xeque garantias centrais do processo penal. Para Crespo, a instauração do inquérito sem provocação da PGR viola princípios como o devido processo legal, juiz natural. Aspas, quando o inquérito trata de interesses diretos de integrantes da corte e de pessoas próximas, especialmente quando a iniciativa parte do próprio julgador, a imparcialidade exigida do judiciário fica comprometida. Na avaliação, o ex-presidente do IBCC-CRIM, Renato Vieira, que também está sempre, né, nas matérias do Estadão, quando não é ele, é o Roberto Liviano, do Instituto Não Aceito Corrupção. Sempre, quando é para falar a verdade, assim, criticar o judiciário, ele chama essas pessoas. A decisão avança para um patamar de irregularidade jurídica e de possível desvio de finalidade. Para ele, a instauração do inquérito contraria o regimento interno do Supremo, que autoriza a atuação do presidente da Corte em defesa de interesses institucionais, mas não permite que o relator instaure investigação criminal sem provocação da PGR ou da Polícia Federal. Quando o Estadão quer proteger o Estado Democrático de Direito, eles vão chamar o Davi Tangerino, aquele carequinha de óculos, o calvo, feio de doer. O outro, eu acho que o nome é até Bottini também, mas não é esse, não, é outro, que é o Bottini do Prerrogativas. E direto tá batendo no cartão na Globo. Tem um cabelo meio encaracoladinho, usa óculos também. Não é o de cabelo lambido, não. De terninho todo. Não, é o outro. Cabelo meio enroladinho. São sempre esses. Já nomes pode pegar aí. Meteu o Davi Tangerino, pode parar de ler. Pode parar de ler, porque já é uma matéria aí que não vale de nada. Quando é uma matéria que tem que criticar sem dar brecha para falar bem do bolsonarismo, chama o Conrado Hübner. Certeza. Judiciário. Os comentaristas do judiciário seguem a mesma linha dos comentaristas de economia. Quando você quer fazer economia, aí você chama Helena Landau, Persarida, Armínio Fraga, né, Pedro Malan, Edmar Baixa, Andelara Rezende, Gustavo Franco, Gustavo Loyola, Melcio da Nóbrega, Samuel Pessoa, Marcos Mendes, Alexandre Schwartzman, todos pensam iguaizinhos.
Todos são tucanos ou petistas tucanos, né? Petucanos. Sempre assim. É o mesmo padrão. Segue um padrão. Você vai lendo, você vai começando a decorar esses nomes. Mas calma que eu vou mostrar na prática para vocês como o Estadão atua. Se houve vazamento de dados sigilosos envolvendo parentes de ministros, escritórios de advocacia, essas pessoas podem, como qualquer cidadão, buscar as medidas judiciais cabíveis. O que não parece legítimo é acionar a jurisdição penal do Supremo para proteger interesses pessoais ou familiares, diz ele. Eu vou até deixar aí, essa aí do Supremo. Liga aqui, ó. Já abri aqui já, pronto. Então também fica mais bonito botar em tela. Aí se liga aqui, ó. Como é que eu falo do carnaval? Tá, aqui, ó. Em 2 momentos. Os jornais escolhem quando eles querem participar da farsa, quando eles querem falar a verdade. A matéria do Estadão sobre o desfile do Lula, essa daqui, ó. Participação de Lula em desfile pode configurar crime eleitoral? Veja o que dizem analistas. Aí o Estadão avisa, ó. Na avaliação da maior parte dos especialistas em direito eleitoral consultados pelo Estadão, o episódio não pode ser caracterizado como abuso de poder político e econômico, né? Não pode, não. Aí quem é que o Estadão chamou para dar opinião? Veja só. O advogado eleitoral Valber Agra, autor da AGE que tornou Bolsonaro inelegível. O Estadão foi atrás de um petista. Vamos perguntar pro petista que tornou Bolsonaro inelegível o que é que ele acha do Lula. Aí o petista avalia que a homenagem da escola pro Lula não teve gravidade necessária para que o Lula seja responsável no TSE. Aí você pega qualquer pessoa mais independente, não, já advogada eleitoral Marina Moraes discorda da avaliação. Para ela, a AGE é cabível neste momento, porque a investigação pode trazer maiores esclarecimentos sobre o financiamento do evento, como ele foi pensado, seu impacto no eleitorado. Ela destaca ainda que a presença de Lula na Sapucaí e no desfile compõe o núcleo da questão jurídica. A imagem do Lula ajuda a compor a parte imaginética, né? O que o eleitorado terá em mente quando se lembra do desfile. Aí você vê a Folha de São Paulo também falou com especialistas. Eu só coloquei um parágrafo. Desfile sobre Lula abre brecha para condenação por ilícito eleitoral, dizem especialistas. O desfile, em homenagem a Lula, gerou brecha para condenação eleitoral, na opinião de especialistas ouvidos pela Folha. A maioria dos especialistas do Estadão discorda. É porque o Estadão foi perguntar por prerrogativas. Foi perguntar para advogado lulista, petista, autor da AGE que tornou Bolsonaro inelegível. Você entende o que é a farsa? Você entende o que é a farsa? Quando digo é uma farsa, é uma mentira. São cúmplices. A imprensa é cúmplice. Cúmplice. Dá para obter a verdade lendo a imprensa? Dá. Você vê. Você vê o que diz o Estadão? Você vê que o Estadão pelo menos se entrega. Ó, vamos aqui nos entregar. A gente foi perguntar para o advogado petista. E depois você vê a Folha de São Paulo, você faz o contraponto. É o consórcio desmentindo o consórcio, e aí você usa da lógica, né, do senso comum, do cérebro que Deus te deu, você não é petista, você não come bosta, e aí você chega na verdade. Dá pra obter a verdade lendo essa bosta. Dá, só não seja petista. Se a imprensa falasse a verdade desde sempre, não estaríamos vivendo o que vivemos hoje. É tipo o Samuel Pancher dando chilique na internet dias atrás. O marceneiro do Metrópolis, o Samuel Pancher, ele não quer que as pessoas lembrem que ele ajudou a criminalizar médicos, patologistas, né? Enfim, todo esse pessoal que trabalha no campo aí da microbiologia, estudo de patógenos, parasitologia, que estava tentando entender o que se passava na época do Fique em Casa, tentando auxiliar o governo a lidar com a situação, criminalizar tratamentos, né, que a OMS e o Átila não permitiam. Esse é o Samuel Pancher. Aí criou lá o Shadow Cabinet, um vídeo com música fúnebre, cheio de efeitos especiais, um monte de maluquice. E ele prontamente se orgulhou de ir lá no UOL para explicar as 36 horas que ele gastou vendo material. Nossa, às vezes eu vi uma live inteira, tinha 30 segundos. Olha que mente doente. Olha como... Faz esse recorte e manda lá pro marceneiro do Metrópolis. Olha como tu é um doente, marceneiro. Tu se orgulhou, tu falou lá pro UOL. Tu se orgulhou de ver um vídeo inteiro e tu pegou 30 segundos. 30 segundos. Tu vê, é uma discussão de mais de hora. Pessoas da área da saúde. Aí os 30 segundos que tu acha que dá pra criminalizar pessoas, pra fortalecer o regime de perseguição, enfiou várias pessoas na cadeia, que matou o Clezão,
Aí tu se orgulha, peguei lá, olha o que eu fiz. Isso é o jornalismo brasileiro. Aí depois fica dando chilique na internet quando você mostra. Mas vamos continuar, que ainda tem mais coisa pra gente falar. Dom Pedro III ambia pressão sobre o Supremo ao assumir investigação sobre vazamento de dados da mulher dele. A manchete é muito antidemocrática, viu? Muito. Dom Pedro III ampliou a pressão sobre o próprio Supremo ao assumir por prevenção, e eu gostei desse termo, né? Não gostei não, eu destaquei. Que horrível. Relacionado ao fatídico inquérito das fake news. Olha como a imprensa vem tratando, né, o inquérito das fake news hoje em dia. Antigamente era um pano doido, aí agora já virou fatídico. A investigação sigilosa por suposto vazamento de informações fiscais de sua esposa e do filho de outro ministro da corte. O acesso ilegal a dados de parentes de ministros, se confirmado, é sim passível de investigação. Contudo, a missão de determinar qualquer apuração deveria ser do presidente do tribunal, o Fachin, como confidenciaram ministros do Supremo, a colunista Carolina Brígido. O que se vê, porém, é mais uma investigação sigilosa comandada por Dom Pedro III, que será relator, investigador e posteriormente juiz de uma causa em que a sua família e, por conseguinte, ele próprio são também vítimas. Não é a primeira vez, pois é. Nas investigações relacionadas a Bolsonaro, por diversas vezes, houve apontamento de juristas sobre o incômodo com o fato dele, Dom Pedro III, ser investigador e principal vítima dos ataques do ex-presidente. Na época, o argumento colocado era que os ataques vinham do fato dele estar comandando investigações anteriores contra o ex-presidente. Assim, retirá-lo do processo seria o equivalente a permitir que o réu escolhesse o juiz que o julgaria. O caso agora é diferente, torna mais difícil esse argumento. Esse caso agora é muito similar até ao do aeroporto de Roma, né? Dom Pedro III não era o relator do caso Master, o mote de onde teria vindo a violação do sigilo de sua mulher. Do que se sabe, não havia nenhuma investigação comandada por ele previamente contra o grupo, que agora é alvo. O que houve foi o tradicional jeitinho e fez com que o inquérito das fake news, instalado em 2019, fosse usado como argumento para que mais uma investigação caísse nas mãos dele sem sorteio. Além disso, o fato da investigação ser sigilosa só amplia o desconforto com a situação. A imprensa só sabe que um dos alvos da suposta quebra de sigilo é a esposa dele, por ter feito uma apuração paralela sobre o assunto. Na nota do Supremo, a omissão de quem seriam os alvos do suposto grupo criminoso. Ainda assim, a Corte divulgou o nome dos investigados, mesmo se tratando de um inquérito sigiloso. Poucos dias depois do traumático episódio do acordão para forçar a saída de Toffoli no inquérito do Master, diante dos questionamentos sobre suspeição por sua relação pretérita com o entorno do Paquito, o Supremo ganhou mais um motivo para ser criticado. E considerando a reação de ministros revelada pela Brígido, sem que se tenha havido sequer algum tipo de alinhamento interno para tal. A matéria da Brígido é essa, e a informação que ela traz também foi confirmada por outros jornalistas da imprensa, é porque acho que ela foi uma das primeiras a dar essa nota, foi 10h30 da manhã de ontem. Ministros da Corte reclamam de pedido de rastreamento feito à Receita por Dom Pedro III. Estava ali, né? Ministros reclamam do procedimento. Um integrante do Supremo disse ao Estadão, em caráter reservado, que somente o presidente do tribunal poderia fazer esse tipo de pedido a partir de requerimento da PGR. Outros 2 ministros concordam com essa ponderação. Ou seja, tem 3. 3 que acharam ruim até então. Aí o Igor Gadelha, já hoje, 2h da manhã, vem nessa mesma linha. Investigação sobre vazamento de dados azeda de vez, clima no Supremo. A decisão, Dom Pedro III, de investigar o vazamento de dados fiscais e de integrantes do Supremo e seus familiares, azedou de vez o clima na corte, que já vinha muito ruim nas últimas semanas em razão do caso Master. Nos bastidores, ministros que costumam fazer a oposição a Dom Pedro III, dentro do Supremo, reagiram à decisão do colega de mandar a Receita rastrear quem teria acessado os dados de integrantes da corte e seus familiares, na avaliação de um influente ministro ouvido pela coluna. E aqui eu fiquei na dúvida, né? Quem seria? Porque quando eu escuto a imprensa falar de influente ministro, me vem à cabeça os ministros da ala política. E os ministros da ala política são próximos a Dom Pedro III. E não me parece que algum dos ministros da ala política iria falar isso daqui. Logo, eu me questiono como pode ser assim um influente ministro. A não ser que o Igor Gadelha esteja falando do Fux. Porque o Mendonça não é influente. O Cássio não é influente. Pode ser que seja a Carmen Lúcia também, né? Porque fala assim, ó, a ordem de Dom Pedro III seria ilícita
A avaliação desse magistrado é que somente o Fachin poderia ter feito essa solicitação diretamente à Receita. Eu só consigo pensar em falar isso, e que não é da área política e tem algum tipo de influência, ou o Fux ou a Carmen Lúcia. Vocês conseguem imaginar Flávio Dino falando isso aqui? Tem relevância, também tem, né? O Toffoli não falaria isso. O Toffoli acha ruim? Gilmar Mendes acharia ruim? Improvável. Aí tem 2 recados bons. Esse ministro reclamou ainda do fato de Dom Pedro III não ter avisado os demais integrantes da corte sobre a diligência. Houve ainda crítica ao fato dele ter tomado decisões no âmbito do inquérito das fake news. Aí tá ali, ó. Alguns colegas com que falei não foram avisados dessa diligência ilícita. Não creio que ninguém tenha receio, mas essa diligência no bojo do inquérito das fake news é um absurdo. O que é que ele quer com isso? Só falta ele estar grampeando os ministros da corte. Grave isso, que isso é relevante. Isso é relevante. Essa matéria saiu depois da análise da Malu Gaspar e a coisa fecha. Porque assim, o cara... O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Afirmar com sob reserva um ministro da corte. Olha isso daí. O que ele quer... Só falta ele estar grampeando os ministros. O que é grampear, né? É você obter informações... sei lá o que o cara disse, você não quer saber, ou até informações sigilosas, né? Você botar ali um grampo, saber o cara tá conversando. Manter isso na cabeça. Já os aliados de Dom Pedro III no Supremo não vem problema. A surpresa zero. Os aliados, por sua vez, dizem não vem problema de decisão. Eles lembram que a operação contra os servidores da Receita suspeita de violar os dados foi pedida pela PGR. E agora, olha esse recado. Ele vai pra cima de quem organizou essa pancadaria no Supremo. Banqueiros. Eita! Olha o tom usado. Não tá falando o seguinte, ó, ele vai pra cima dos vazadores. Ele vai pra cima que organiza essa... É como se chama uma eles vêm falando isso, né? Uma campanha de difamação contra o Supremo. Inclusive, a nota do Fachin, aquela nota, metia o dedo na cara da imprensa, né? Colocava a imprensa como um dos vetores do ataque ao Estado Democrático de Direito. E diz, ó, vai pra cima de quem organizou os banqueiros, a imprensa e o executivo. Opa! Saíram também várias notas, né? Essa insatisfação com o Lula. Estaria lavando as mãos, estaria entregando o Toffoli. Eu torço para que isso aconteça. Eu quero que eu quero uma busca e apreensão na casa da Malu Gaspar. Ela que foi defensora do Supremo, de toda a perseguição que o Bolsonaro sofreu. Só porque ela revelou uma informaçãozinha curiosa, eu não vou torcer contra ela, mas Maria, pra cima deles, ministro. Os trate como você trata os bolsonaristas. Mostre que o senhor não teme a Globo.